Seja muito bem-vindo ao Destilado Literário. Nesta playlist, vamos explorar a riqueza dos livros clássicos, cujas obras marcaram gerações e continuarão a influenciar. Cada título será uma oportunidade para mergulhar em narrativas atemporais, personagens inesquecíveis e reflexões profundas. Seja você um leitor experiente ou alguém que deseja se aventurar no universo dos clássicos, essa playlist será um convite para ampliar horizontes. Vamos dar início ao destilado de hoje. Você já parou para pensar como seria ver a vida passando, mas sem mais querer corrigi-la, apenas observá-la? Imagine um homem maduro, que já viveu o suficiente para entender que o tempo não tem pressa, e que as paixões, mesmo quando não vividas, dizem muito mais do que aparentam. Esse é o Conselheiro Aires, o protagonista silencioso de um dos romances mais sutis e melancólicos de Machado de Assis, Memorial de Aires. Hoje, vamos entrar nesse diário cheio de entrelinhas, despedidas suaves e amores que nascem devagar, mas que talvez nunca floresçam por completo. Venha comigo nessa caminhada lenta por um Rio de Janeiro crepuscular, onde a velhice observa a juventude com um misto de ironia, ternura e resignação. Quando o Conselheiro Aires retorna ao Brasil, ele não é mais o mesmo homem que partiu. Sua trajetória diplomática terminou, e agora, no crepúsculo da vida, ele se instala no Rio de Janeiro com o propósito silencioso de observar a cidade, as pessoas, os sentimentos que passam, e também os que não passam. Seu diário, que é o próprio livro, se torna um espelho íntimo das pequenas cenas que compõem o cotidiano da elite carioca do final do século XIX. Mas, acima de tudo, é um espelho de si mesmo. O livro se passa entre os anos de 1888 e 1889, exatamente no momento de transição entre o Império e a República. Esse contexto não é mero pano de fundo, ele ecoa no tom da narrativa, como se tudo estivesse em suspensão. O Brasil está prestes a mudar, e as personagens também estão, cada uma a seu modo, encerrando ciclos. Na casa dos Aguiar, Aires encontra um porto sereno. Dona Carmo e Aguiar formam um casal que nunca teve filhos, mas cuja generosidade se desdobra nos gestos, nas conversas e no acolhimento. Eles funcionam como eixo de estabilidade emocional e social, mesmo quando tudo à volta está em movimento. É ali que dois jovens orbitam: Tristão, vindo da Europa, moderno e idealista, e Fidélia, viúva de um abolicionista convicto, cuja presença discreta esconde um oceano de sensibilidade. Entre eles, o afeto se forma aos poucos, quase sem palavras, como se o amor, para ser verdadeiro, precisasse antes de tudo ser calado. Mas o mais comovente talvez seja perceber, pelas entrelinhas do diário, que o próprio Conselheiro Aires nutre sentimentos por Fidélia. Não é paixão juvenil. É um tipo de ternura profunda, silenciosa, que não busca retribuição, apenas existência. Ele não disputa espaço. Pelo contrário, cede, compreende, observa. E assim, Machado nos mostra uma forma de amor madura, que não se realiza em gestos, mas em aceitação. Essa escolha narrativa, o diário, permite que vejamos tudo através dos olhos de Aires. Mas esses olhos não são os da juventude ávida por clímax e reviravoltas. São olhos que já aprenderam a se demorar nas sutilezas. Por isso, o livro avança como a brisa da manhã, sem pressa, mas com direção. Entre as muitas passagens que refletem a delicadeza da escrita de Machado, há uma em que Aires reflete sobre a beleza das renúncias. Ele diz que a vida é feita tanto dos gestos que realizamos quanto dos que deixamos de realizar. Essa é uma das grandes mensagens do livro. Nem todo afeto precisa ser vivido para ser verdadeiro. Às vezes, ele só precisa ser sentido e aceito. Outra camada rica do romance é sua dimensão social. Tristão, por exemplo, representa uma juventude disposta a romper com os padrões. Ele é mestiço e ascendente, algo que incomoda sutilmente alguns personagens. Fidélia, por sua vez, é uma mulher emancipada, mas que ainda carrega os pesos de sua condição social e do luto. O Barão de Santa Pia, pai de Fidélia, serve como ironia viva dentro da trama. Mesmo sendo um homem conservador, decide libertar seus escravos antes da abolição oficial, não por consciência, mas por vaidade. Isso revela uma crítica típica de Machado. Os gestos aparentemente nobres muitas vezes nascem de motivações egoístas. A abolição da escravatura, portanto, não é apenas um evento histórico, mas um símbolo de uma sociedade que se transforma por fora, mas nem sempre por dentro. E tudo isso é narrado com um charme característico de Machado, frases que parecem simples, mas que carregam camadas de ambiguidade, diálogos que flertam com o não dito, ironias que não gritam, mas sussurram.
A morte de Dona Carmo, jamais para o fim do livro, é um golpe silencioso. Ela era o coração da casa, a bússola emocional de todos ao seu redor. Sua ausência gera uma reconfiguração afetiva. É como se Machado dissesse que, na vida, toda estabilidade é transitória, e que aprender a perder também é uma forma de amar. Quando Tristão e Fidélia finalmente se entendem, de forma contida, quase cerimoniosa, Aires decide se afastar. Ele prefere não ser o espectador da felicidade alheia. Essa renúncia final é a assinatura melancólica do livro. Ele fecha seu diário, não com ressentimento, mas com uma espécie de serenidade madura. Ele sabe que o tempo pertence aos que ainda têm muito a viver. E assim termina Memorial de Aires, sem explosões, sem grandes declarações, mas com a mesma delicadeza que embala um pôr do sol. O tipo de livro que parece falar pouco, mas que continua a ecoar por dentro muito tempo depois da última página. Memorial de Aires é o último suspiro de um autor que parece ter compreendido que, no fim das contas, a vida se escreve mais nos silêncios do que nas palavras. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. Aqui, a literatura é destilada com calma, como deve ser lida. Cuidado! Esse diário calmo pode despertar memórias que você achava adormecidas. Boa leitura!